a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Manaus, 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, a presença dos deputados Leda Borges, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Charles Bento, delegado Humberto Teófilo, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu o processo número 6426/19 ao deputado Diego Sorgato, ao deputado Antônio Gomide, processo 6429/19, ao deputado Thales Barreto, processo 6446/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis os processos número 5543/19, 5445/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Leda Borges devolveu o processo número 1194/19, favorável à matéria, submetido à discussão e votação separadamente, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Leda Borges devolveu o processo número 3624/19, com voto separado de sua autoria pela aprovação da matéria, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Foram devolvidos também o processo 6427/19 e 6302/19, com os pareceres favoráveis, submetido à discussão e votação, separadamente foram aprovados. O presidente concedeu vista do processo número 5749/19 ao deputado Antônio Gomide, o processo 5944/19 ao deputado Carlos Cabral, o processo número 5088/19 ao deputado Antônio Gomide, todos pelo prazo regimental. Foram devolvidos também o processo 6426 com o parecer favorável. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada, conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida, encerrada. Deputados concordarem com a ata, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Momento oportuno para devolução de matérias. Esse Botafogo nosso vai para a segunda. Ah, nem. Mas não ganha nenhum, ué. Só perde. Senhores, processo 4758, deputado Paulo César, autoriza o Poder Executivo a regulamentar o serviço de transporte público alternativo intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação. Pediram vista, deputado Hélio, Humberto Teófilo, Vinícius Siqueira, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria do futuro terceiro vice-presidente dessa casa, deputado Paulo César, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5380, deputado Major Araújo, dispõe sobre idade de militar da reserva não remunerada para fins de convocação ao serviço ativo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação. Vista ao deputado Diego Sorgato, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4584. Esse processo é deputado Hélio, altera a lei 18673, de 21 de novembro de 2014, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal. Pela ordem. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse checar até que ponto essa matéria trata do mesmo assunto que acabou de ser votado, o 4758. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Eu acredito que não, essa aí apenas regulamenta o transporte de trabalhadores rurais que trabalham em usinas
e que, quando estão, por exemplo, na usina de Goianésia, e tem que ir numa plantação no município de Barro Alto, a fiscalização multam eles. Então, é apenas para regularizar e trata essencialmente na questão do transporte para a agroindústria de usinas. Então, eu acredito que não, deputado. Não é a mesma pauta do anterior? Continua em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o voto em separada, deputada Leda Borges, pela rejeição do relatório e aprovação da matéria. Quem fez o relatório foi o delegado Humberto Teófilo, rejeitou. A Leda e o Gomide pedirão vista. A Leda apresenta um voto separado, rejeitando o relatório, deputado Humberto, e aprovando a matéria. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com o voto contrário, delegado Humberto Teófilo. Processo 5703. Henrique César dispõe sobre a concessão de parcelamento e desconto no pagamento de taxas e serviços estaduais que especifica. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao deputado Bruno. Camisa bonita. Líder do governo está chique hoje. 39 e 34. Henrique César dispõe sobre a alíquota incidente sobre importações de armas e artigos relacionados realizados por contribuinte do ICMS. Distribuído ao deputado Cairo Salim, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao delegado Humberto e ao Vinícius. 5715. Bruno Peixoto dispõe sobre a inclusão no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa julina da paróquia Nossa Senhora das Graças. Deputado Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3742. Deputado Alisson Lima estabelece que as novas frotas de ônibus intermunicipais e estaduais venham adaptadas com dispositivo de retenção para crianças menores de 12 anos. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Carlos Cabral dispõe sobre a reserva aos negros e negras de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Distribuído em 2017, em agosto, de 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, ao Francisco Júnior. Houve um engavetamento. Em 7 de março de 2019, foi redistribuído ao deputado Henrique Arantes, rejeitou a matéria. Vista a deputada Leda. Voto separado, deputada Leda, pela rejeição do relatório e aprovação da matéria. Está em discussão. Para discutir a matéria, primeiro o deputado Henrique, depois o delegado Humberto Teófilo. Presidente, o meu entendimento de política pública de cotas é que já é uma segregação. Então, eu sou contra qualquer tipo de cotas. Então, por isso, fiz o relatório pela rejeição e gostaria de, caso vocês pensem da mesma forma, rejeitar o voto em separado da deputada Leda. Encerra a discussão. Delegado Humberto. Presidente, se a gente fizer uma análise histórica, o deputado Henrique Arantes saberia até narrar melhor que eu, como professor de história, a justificativa de estar estabelecendo cotas para negros e negras. Tenho uma convicção que, atualmente, nós não precisamos estabelecer esse tipo de cota. Hoje, muitos negros e negras estão passando em diversos concursos públicos, assumindo diversos cargos de grande importância. Então, eu voto contrário em relação a essa reserva de cargos, respeitando o colega deputado Carlos Cabral, pois eu entendo que, na verdade, não há essa desigualdade, tá, tanto formal como material, e que uma disputa
entre seja branco, pardo, negro, porque senão nós vamos entrar na questão do pardo, para estabelecer cota para o pardo, e aí, como nós vamos estabelecer a questão do pardo? Recentemente nós tivemos uma questão até de um aluno de Inhumas que prestou concurso, salvo engano, para medicina, e ele foi eliminado uma banca que fez uma análise subjetiva falando que ele não era pardo. Como que nós vamos estabelecer esse critério? Então, eu não concordo com qualquer tipo de reserva de cargos aí para negros, negras, porque isso aqui não vai, né, igual eu falei, não vai alterar aqui a realidade, porque muitos negros aí estão já assumindo cargos de grande relevância. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com o voto da Leda, que rejeita o relatório. Deputado Henrique Arantes, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Rejeitado. Rejeitado o voto da Leda. Então, nós vamos colocar agora o relatório do deputado Henrique, que é pela rejeição da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Com os votos contrários, deputado Carlos Cabral, Gomide e Cerqueira. 5571. Antônio Gomide institui a medalha do mérito educacional Paulo Freire, no âmbito do Poder Legislativo do Estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao delegado Humberto. Presidente. Vossa Excelência, deputado Gomide. Eu gostaria que o senhor, como presidente da comissão, nós temos alguns andamentos em processo aqui dentro da Comissão de Justiça, e eu gostaria que o senhor pudesse dar uma atenção ao 1477. Ele entrou nessa comissão e pediu, depois de um voto separado do deputado Vinícius, convertendo em diligência. Isso aconteceu no dia 9 de maio. É sobre, alterando o artigo 96, fala sobre os servidores, é uma matéria importante, e está em diligência. Então, eu gostaria que a gente pudesse tentar ver se pudéssemos aprovar ainda, ou pelo menos, né, pudéssemos... ou reconstituir o projeto e já colocar... Gomide, eu estou autorizando aqui a nossa assessoria a levantar todos aqueles atrasados para a gente colocar aqui em discussão e votação. É necessário, e Vossa Excelência fez, porque acaba que se o autor, e por isso, Gomide, a gente envia a todos os deputados da casa o trâmite aqui dos processos da CCJ, né? São muitos processos, é importante que o autor lembre, mas quero pegar o gancho da fala de Vossa Excelência para autorizar aqui a nossa assessoria, não apenas o projeto de Vossa Excelência, vamos passar a régua em todos que estão para diligência e vamos colocar em discussão e votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Só lembrando que a secretaria aqui da comissão reitera o pedido e os órgãos que recebem essas diligências, né, não atendem a nossa secretaria. Então, nós não vamos ficar aqui também à mercê de esperar resposta que não virá. Né? Boa vontade que não existe. Vossa Excelência, deputado ministro. Senhor presidente, nesse mês de diapasão que o deputado Antônio Gomide vem falando, e eu sei que o trabalho de Vossa Excelência e todos os servidores da CCJ é um trabalho complexo, são muitos projetos ali, diligência para cá, relatoria para lá, voto em separado para cá. Eu queria também suscitar dois projetos que estão na CCJ. Um é a questão do DIFAL, que sumiu essa discussão, e eu quero que Vossa Excelência também coloque em apreciação para que nós tenhamos um veredito sobre o DIFAL. E a outra
É a questão também, não sei se passou, talvez passou não, mas eu vi que não discutiu mais isso na casa, é um projeto de autoria de vários deputados, que é a questão das barragens. Até acontecer uma nova tragédia, aí volta à tona de novo. Então nós do Estado de Goiás precisamos ter um regramento sobre a questão. Foram 4 projetos a pensar, só que isso estagnou em algum lugar e nós precisamos também da resolução nessa situação aí. Porque senão acontece uma nova tragédia, tinha um projeto tramitando lá não sei quanto tempo, então preciso que... Aí nem sei se está aqui, senhor presidente, talvez eu estou até Pela fazendo ordem, presidente. A informação que nós temos aqui, que os projetos que se referem às barragens devem estar em alguma comissão Pela ordem, de mérito. Pela ordem, presidente, não terminei, ainda só para... Ok. Em tempo, só para mim devolver também uma matéria devidamente relatada aqui, senhor presidente. Obrigado. O deputado Carlos Cabral é um dos autores de uma matéria dessa. Vossa Excelência. Senhor presidente, essas matérias estão todas apensadas em um projeto meu que já foi aprovado aqui, e ele ficou estacionado realmente na Comissão de Meio Ambiente, e o líder do governo fez a solicitação para análise dele na comissão mista. Isso já tem mais de mês que foi aprovado a remessa dele para a comissão mista, escolhido um novo relator, se não me engano, foi o deputado Álvaro, e até agora ele não foi votado. A nossa matéria está numa ampla discussão com a sociedade civil organizada, com o próprio governo do Estado, e o que falta realmente é só lá na comissão mista, que ele já foi avocado, eu estava buscando a palavra, ele foi avocado na mista e está parado na comissão mista. O Bruno votou, solicitou, ele foi avocado, aprovado e está lá na mista. Queria só, no restante do tempo, senhor presidente, que me sobra, só fazer uma observação sobre o projeto de cotas que acabou de ser rejeitado aqui. As rejeições que aconteceram da matéria do parecer da deputada Leda foram rejeições de mérito feitas aqui na CCJ. E a gente vem debatendo isso há muito tempo. Tanto o deputado Henrique quanto o deputado Humberto manifestaram aqui no mérito da matéria e não na constitucionalidade. Eu só queria deixar esse registro, porque a gente vem fazendo essa discussão aqui há muito tempo. Ao invés de falar da constitucionalidade e da juridicidade, os posicionamentos aqui foram porque são contrários à matéria. Pela ordem. Mais uma vez, a gente adianta para essa comissão as discussões que são pertinentes ao mérito. E eu não sei se o parecer do deputado Henrique foi na linha da constitucionalidade, mas pelo menos as declarações de voto. E o pedido de voto que aconteceu aqui, ele foi exatamente no mérito. Então, que a gente analisasse a constitucionalidade e deixasse o mérito para a comissão de mérito ou para o plenário, porque numa matéria que foi da minha autoria, aqui se votou com mérito e não com constitucionalidade e justiça. Obrigado, presidente. Deputado Henrique. Presidente, fui citado só para poder esclarecer ao nosso colega deputado Carlos Cabral. Aqui eu não avalio somente a constitucionalidade, aqui eu também costumo avaliar a justiça. Eu vejo se é justo ou não o projeto, e eu avaliei como algo injusto você fazer uma segregação através de cotas e você reservar um mercado, um nicho, alguma coisa qualquer que seja, para um segmento ou outro. Então, por isso, eu fiz o relatório pela rejeição. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Humberto. Na minha fala aqui, eu destaquei, ficou bem claro, do princípio da isonomia. Eu entendi que o projeto viola o princípio da isonomia. Até eu citei a desigualdade formal, ou seja, a desigualdade material. Então, eu fiz essa análise aí constitucional. Só reiterar aqui meu pedido, que tem 2 projetos que estão em diligência. Eu não sei em qual gaveta eles devem estar. Só no final aqui, por favor, que é o final 1244... 1471, 2850. Eu gostaria de solicitar, presidente, que verificar qual gaveta que foi para diligência, desengavetar e trazer aqui para votação e devolver aqui um projeto devidamente relatado. Obrigado. Os projetos, na verdade, eles, quando estão aguardando o parecer, na verdade, não é bem engavetamento. Ele está aguardando lá o parecer que foi solicitado, aprovado por essa casa. Mas nós já temos uma decisão de trazer todos que estão a caducar para votar. E nós temos também, deputado Carlos Cabral, um problema nas comissões de mérito. A grande maioria não se reúnem e é muito comum, na hora da sessão, o secretário está à procura do deputado para poder assinar a ata, assinar projetos, né, que sequer você esteve lá. Então, realmente, nós temos que dar uma geral nas comissões de mérito aqui. O cidadão luta para ser candidato, para pegar
a comissão, e a comissão não se reúne, né, não discute nada, e ainda passa por essa situação constrangedora, sair procurando deputado para assinar projeto. Processo 5927, Diego Sorgato, altera o artigo 1º da Lei 12.313, de 28 de março de 94, que concede passe livre aos portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida. Deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada. Em vista. Vista ao deputado Bruno. Pois é, você está mais feliz. Processo 4953. Deputado Bruno Peixoto dispõe sobre a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica nos horários e dias em que determina. Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria. Vista o deputado Vinícius. Voto separado, deputado Vinícius, pela aprovação da matéria com a emenda apresentada. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria. Permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5702. Hamilton Filho cria no âmbito do Estado de Goiás a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Deputado Vinícius, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5447, Paulo Trabalho, institui a política de capacitação dos agentes de segurança das empresas de transporte público para viabilizar o conhecimento da Lei Maria da Penha. Virmontes Cruvinel, relator pela aprovação com a adoção do substitutivo apresentado, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5777, Paulo Trabalho, dispõe sobre o período de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, no âmbito do Estado de Goiás. Delegado Humberto, relator pela diligência Secretaria da Fazenda, está em discussão. É encerrada. Vista ao Vinícius. Vista também a Vossa Excelência, deputado Carlos? Não, só ia encaminhar o voto contrário à diligência, como sempre. Ah, sim. 5378, deputado Amaury Ribeiro, dá denominação ao trecho rodoviário que especifica a rodovia Jaime Luiz de Queiroz. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao Henrique Arantes. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de devolver um projeto relatado do deputado Alisson. Ok, deputada. 4566, Alisson Lima, estabelece diretrizes inerentes à responsabilidade socioambiental no Estado de Goiás. Hélio de Souza, pela aprovação, está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista Álvaro, Leda, Carlos Cabral e Vinícius. 5936, Chica GL. Inclui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás o Dia do Nordestino. Deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Para discutir a matéria. Deputado Henrique Arantes. Presidente, Vice. foi alvo de uma matéria da TV Anhanguera, alguns dias atrás, projetos destes e de outros parlamentares que têm o mesmo escopo, e a matéria jornalística querendo denegrir matérias como essa, que eu não concordo em forma nenhuma. Não fui eu que apresentei o projeto para criar o Dia do Nordestino, mas votarei favorável e acho que é importante. Às vezes a imprensa ou um pedaço da imprensa acha que é desnecessário, mas para as pessoas que migraram de sua terra, que estão aqui morando e que têm suas comunidades, que se reúnem, que fazem atividades festivas, confraternizações, é importante. Qualquer tipo de homenagem é um reconhecimento público que o Estado, que o poder público reconhece as pessoas que realizam aquilo. Por isso eu acho que é fundamental a gente trabalhar como homenagens ou as medalhas. A medalha que nós aprovamos aqui agora, do mérito Paulo Freire, apresentada pelo deputado Gomide, na verdade pediram vistas, mas eu voto favorável a esse projeto também, e a este que dá o Dia do Nordestino, e a maioria das homenagens que vierem, eu acho que é de fundamental importância esse parlamento aprovar, ou se não achar justo, rejeitar, mas o que eu não acho correto é ser motivo de chacota.
Igual quando fazem motivo de chacota de utilidade pública. As pessoas que fazem chacota de utilidade pública é porque não conhecem o trabalho daquela entidade. Então, eu quero fazer justiça a esse tipo de projeto aqui, ao trabalho parlamentar, quando se realiza em torno disso, e voto favorável à matéria. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3741, Thales Barreto, dispõe sobre a coleta, reciclagem ou reutilização de lixo tecnológico no estado de Goiás. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista. Vista ao Gomide. 3974. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de reservatórios de captação de água pluvial para as unidades habitacionais do estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada. Vista, senhor presidente. Vista. Vista ao Vinícius. 5750. Jefferson Rodrigues. Inclui no calendário cívico-cultural e turístico do estado de Goiás o mês de conscientização e de prevenção contra a violência à pessoa idosa. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria. Discutir o projeto. Está em discutir. Para discutir a matéria. Presidente, um projeto como esse mesmo, o Dia de Combate à Violência da Pessoa Idosa, eu quero saber se o veículo de comunicação que fez chacota de homenagens vai fazer chacota quanto a isso ou sobre o Outubro Rosa, só para complementar aquele relatório. Eu acho que isso a gente não pode fazer brincadeira com esse tipo de coisa, porque é importante você reconhecer o trabalho, a serventia, a utilidade, ou reconhecer a memória daqueles segmentos, entidades, pessoas, ou qualquer que seja a classe social que realiza pelo nosso estado de alguma forma ou de outra. Então, voto favorável. Continua em discussão. Encerrado. Vossa Excelência, deputado Bruno Peixoto. O deputado Henrique levantou um tema de grande importância para o nosso trabalho. E vou dar aqui exemplos. Deputado Antônio Gomide, outro deputado que também atua bastante, deputado Carlos Cabral. Eu vou aqui ousar em dizer, deputado Vinícius, que sou o deputado que mais concede certificado de reconhecimento. Porque eu tenho um entendimento, Henrique, que se nós temos hoje 7 milhões no nosso estado, se nós colocarmos 1%, 7 milhões de pessoas no nosso estado. Se nós colocarmos 1%, estaríamos falando de 7 mil pessoas, 70 mil pessoas. Será que 1% do nosso estado não é merecedor de um reconhecimento por parte dessa casa? 0,5%. Será, deputado Antônio Gomide, que 1% da população do nosso estado não é merecedor de reconhecimento do nosso estado? Eu acho que nós estamos, deputado Henrique, muito aquém, ex-deputado Marcelo Melo, nós estamos muito aquém das homenagens que deveríamos fazer à população do nosso estado. Então, quando efetua-se críticas a respeito de homenagens, me sinto sim ofendido, até mesmo porque, repito, ouso em dizer que sou o deputado que mais promove homenagens, porque merecem. Se nós não homenageássemos aqui os economistas, será quem o faria? Ou eles não têm relevante serviço para o nosso estado? Uma parte, deputado Henrique. O que eu acho de que às vezes as pessoas querem fazer mau uso desse trabalho legislativo, quando a homenagem serve a eles, tudo bem. Quando você vai homenagear talvez a imprensa, bacana, faz uma cobertura. O Congresso Nacional fez uma sessão solene em homenagem a não sei quantos anos o Jornal Nacional. E aí eles fizeram uma matéria no Jornal Nacional sobre a homenagem que receberam. Então, quando serve a eles, é um ótimo trabalho, é um ótimo serviço. Agora, quando serve às outras entidades ou segmentos, por que fazer chacota? É isso que eu não concordo, deputado. Então, eu acho que é fundamental o seu trabalho homenageando pessoas que produziram pelo nosso estado. É importante, assim como todos os colegas, de vez em quando, fazem homenagem ou outra. Eu também faço algumas, todos fazem homenagens.
Esses dias eu homenageei um construtor, um pedreiro que tem 85 anos de idade e faz casa e dá para as pessoas. E esse tipo de trabalho a pessoa não vê. É um trabalho invisível. E a gente tem, como papel e como representantes da comunidade, identificar esses casos e fazer essas homenagens que Vossa Excelência faz. Sim, e o tanto que é feliz Uma parte? para nós que possamos homenagear e aqueles que ora recebem. Uma parte, deputado Antônio Gomide. Eu acho que precisa ainda nós falarmos aqui, sim. Eu acho que o que você diz é uma defesa daquilo que é prerrogativa aqui da Assembleia. E nós precisamos valorizar quem faz. Eu acho que nós não podemos ficar inibidos em valorizar as pessoas que fazem, instituições que fazem, que prestam serviço, independentemente de nós que passamos aqui 4 anos no mandato, mas eles estão lá 20, 30 anos, 40 anos fazendo, exercitando, movimentando, melhorando. Porque nós, que temos a prerrogativa de fazer essa homenagem, não poderíamos fazer. Então, eu vejo que nós é que precisamos fazer essa defesa, sim, cada vez mais. Obviamente, nós precisamos estar sintonizados com aquilo que a sociedade quer, que não é fazer por fazer, né, mas fazer algo que realmente lembre e tenha o reconhecimento, porque muitas vezes são pessoas, como diz aqui o deputado Henrique, pessoas que fazem, mas que sequer são conhecidas, então nós darmos visibilidade a isso. Por exemplo, amanhã a Assembleia Legislativa estará comemorando 60 anos da Universidade Católica. Nós estamos fazendo aqui homenagem. Quer dizer, mais do que justo, independentemente se nós estamos aqui no mandato, alguns têm 6, 7 mandatos, a universidade tem 60 anos. Então, por que nós, enquanto Assembleia, não podemos fazer uma grande homenagem a isso? E é a Assembleia que está fazendo, não é um deputado X. Ela foi aprovada aqui, e é referendada. Os certificados que são colocados, sequer sai o nome do deputado, é o nome do presidente. Então, assim, tudo isso é importante para dizer o seguinte: a casa, a Assembleia, que tem essa prerrogativa, faz com que a sociedade seja lembrada naquilo que ela faz de melhor. Então, nós precisamos fazer essa defesa. Se aqueles que às vezes pega um ponto fora da curva e tentam fazer, às vezes, uma chacota, que a gente possa fazer a defesa daqueles que realmente fazem a diferença no Estado. O deputado Antônio Gomide colocou um ponto, quero aproveitar os 4 minutos que ainda nos resta. Deputado Humberto Aidar, na época, o ano passado, ainda nós falamos sobre esse tema. O deputado da sua cidade, Carlos Antônio, o deputado Carlos Antônio fez uma homenagem justa à população de Anápolis, e foi aberto um inquérito para investigar se estaria tendo promoção pessoal com o intuito de ganhar votos. Nós ainda comentamos sobre isso. O Humberto estava fazendo o que já é tradição que ele faz aqui na casa, que é para a Igreja Católica. Já é tradição, Dom Washington estar aqui, também os vicentinos, já é tradição, Humberto, promover. E nós falamos sobre isso, se iríamos cancelar ou não. Eu falei, Humberto, os que eu promovo, vou continuar fazendo. Porque é injusto, é um ato que nós temos. Da mesma maneira, as emendas. Vejo muitos deputados preocupados em divulgar uma emenda que ele está concedendo ao município. Por quê? Para não correr o que correu o nosso presidente. Respondendo um processo, teve bens bloqueados por conta de uma emenda que ele divulgou. Se não há divulgação do trabalho parlamentar, nós somos punidos pelo povo dizendo que não estamos trabalhando. Se há divulgação, nós somos punidos porque estamos divulgando pelo Ministério Público. Então, peraí, nós temos que ter o meio termo, temos que ter o bom senso. Apresentamos e aprovamos uma lei que permite a divulgação do ato parlamentar. E se tivermos outras preocupações, a exemplos dessa, vamos fazer uma lei, dando a nós o que é de direito. Mas parece que a interpretação hoje, ela está bem diferente do que a vontade do legislador. E o Virmondes e Carlos Cabral são juristas, sabem bem o que estou dizendo. Então nós temos que ter esse debate sim, colocar às luzes da sociedade, para que entre nesse debate. Porque nós poderemos ser cobrados amanhã, uma parte do deputado Álvaro. Muito obrigado, deputado. O que a gente tem que observar, deputado Antônio Gomide, é na hora de apresentar homenagem, título de cidadão a um cidadão. Aqui nesta casa nós já fizemos alguma coisa errada nesse sentido. Então o que precisa é o deputado observar bem
a pessoa que vai ser homenageada. Aqui nós homenageamos uma vez, não sei se o Humberto já estava aqui conosco, de um cidadão que, aí uns dias, estourou a Avestruz Master. Então, isso tem que ser observado, porque teve uma época aqui que era difícil arrumar um cidadão que queria, naquela época, receber um título de cidadão goiano, né? Porque não observaram, não sabia realmente se a pessoa merecia, e aí a gente tem que observar. Mas eu também sou a favor da homenagem. A homenagem estimula o cidadão a continuar trabalhando, fazendo o melhor para o Estado. Agora, no que tange a título de cidadania, é um título importante, quer dizer, o cidadão vai tornar, por direito, fato e direito, conterrâneo nosso, então precisa ser observado. Mas eu também sou a favor da grande maioria das homenagens que essa casa oferece. Álvaro, mas eu também vou fazer um questionamento que nós não somos responsáveis. Se até o momento da apresentação da homenagem ou do título, aquela pessoa tem uma conduta, nós não temos condições de prever o posterior à homenagem. Então eu acho até injusto a revogação de um título concedido, porque naquele momento do recebimento da homenagem, foi analisado e nada desabonava a sua conduta. Porque posterior à homenagem, nós não temos como ter saber se ocorrera. Tanto é que eu homenageei uma pessoa que até aquela data estava com todo o caráter ilibado, e pós a homenagem ocorreu um episódio que ele estava envolvido. Mas nós não temos como prever posterior à homenagem. Mas, quando a fazemos, o fazemos pelo reconhecimento do trabalho prestado à sociedade. Então, só para deixar clara essa defesa, que eu acho ela importante para o nosso trabalho, em especial, que é algo que eu faço e que eu tenho prazer, durante o mandato, em fazê-lo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Encerrada a discussão, está em votação, é o processo 5750. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria. Em votação, encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4725. Deputada Mauri Ribeiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de brigadas de incêndios em todos os museus no estado de Goiás. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4729, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a criação da política de incentivo ao desenvolvimento das indústrias de confecção têxtil do estado de Goiás. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista. Vista. Delegado Humberto Teófilo. Processo 4030. Tiago Albernaz. Declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Ambiental pela Vida e Sustentabilidade. Com sede no município de Goiânia. Álvaro Guimarães, relator pela diligência. Aprovada a diligência. Relatório conclusivo, deputado Álvaro, pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. O deputado Álvaro lembrou aqui, deputado Hélio, do título de cidadania do proprietário da Avestruz Master, deputado Carlos Cabral. E fez uma festa para agradecer, e eu fui nessa festa. E para minha alegria, cheguei lá na conversa com o pessoal, eu ganhei um casalzinho. Só que aí a alegria durou pouco, isso foi num sábado. Quando foi na segunda, estourou. Estou esperando a avestruz até hoje. Mas a festa foi boa, na verdade, né? Senhor presidente, e o casalzinho prosperou? Hã? O casalzinho prosperou? Não vingou, deputado Hélio. Não vingou. Mas, na época, o que teve de gente que investiu, vendeu casa, na verdade, né? Era um negócio assim, da China, na verdade. Né? Muita gente aí no estado.
E se a gente soubesse, não iria na festa, mas até então estava tudo certo. Processo 5935. 5935, delegado Eduardo Prado, expõe sobre a garantia de acompanhamento em tempo integral e de visitas diárias nas dependências da Unidade de Terapia Intensiva e Serviços Congêneres, alterando a Lei 16.140, 2 de outubro de 2007. Álvaro Guimarães, relator pelo apensamento ao processo 5712, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Pode terminar de votar aí. Permaneço como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou pegar a data do aniversário de Vossa Excelência e eu me organizarei aqui para comprar um casalinho de ema. Ema. E vou dar para o senhor de presente de aniversário, porque quem não conhece avestruz, confundir com ema não vai ter diferença. Não tem. O senhor vai limpar do seu coração essa mágoa. A EMU, 22 de dezembro. Aí pronto, eu não vou dar um casalinho. Coincidente mesmo, o mesmo dia do nosso líder maior, Iris Rezende. Não vou dar um casalinho de ambu, porque aí o senhor vai ver que a diferença de tamanho é grande. Mas de ema o senhor não vai perceber muito. Não nada. 5700, delegado Eduardo Prado, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Beneficente Jesus e Amor. Deputado Humberto Teófilo, relator pela diligência ao autor da proposta, certamente faltando documentação. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4926, Jefferson Rodrigues, disciplina as condições para a prestação do serviço de transporte individual, privado e passageiro que utiliza tecnologia de comunicação em rede do Estado de Goiás. Thales Barreto, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista, delegado Humberto, deputado Vinícius, delegado do Jardim Guanabara. 3739, Paulo Trabalho, dispõe sobre necessidade da presença de mais de um membro da equipe de saúde, unidade de tratamento intensivo hospitalar. Hélio Souza, relator pela rejeição da matéria. Vista o deputado Vinícius, voto separado, deputado Vinícius, pela aprovação, está em discussão. Discutir, o doutor Hélio Souza. Senhor presidente, nós estamos aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, a nossa posição aqui é quanto ao aspecto constitucional dessa matéria. A legislação determina que normas gerais da saúde é de competência federal. E, portanto, nós não teremos competência para que seja viabilizado esse projeto de lei, porque ele teria vícios de origem. Esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é que quem conhece uma estrutura de uma UTI sabe muito bem que a equipe ela é multidisciplinar. Então, obrigatoriamente, nós temos lá uma série de profissionais que vão zelar pela vida do cidadão. Então, a presença de mais um acompanhante, a meu ver, seria muito complexo, porque seria buscar algo que iria encarecer o procedimento e não iria, com certeza, minimizar o sofrimento do paciente. Porque eu entendo, e em medicina eu olho nesse sentido, você colocar duas responsabilidades, uma joga para a outra, principalmente em procedimentos que vão decidir uma vida. Então, a meu ver, é um projeto de lei que não soma em termos de qualidade de vida, por não ter condições de ser aplicável, e como nós estamos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como é uma norma geral, a competência da União, e, portanto, na análise minha e da Procuradoria da Casa, é um projeto inconstitucional. Daí a minha posição, senhor. Onde é que está o projeto? Senhor, está aí a explanação do relator, deputado Hélio de Souza. Relator pela rejeição, é inconstitucional. O deputado Vinícius votou em separado pela aprovação da matéria.
Então, primeiro, nós vamos colocar o voto separado do deputado Vinícius, pela aprovação da matéria. Em votação, deputados concordarem com o deputado Vinícius, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Rejeitado. Agora vamos... o relatório 3739 é pela rejeição, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, por falta de tempo, nós ainda temos vários projetos, mas o tempo já se exauriu. Registrar aqui a presença de diretores da Saniago, que vieram sanar dúvidas aqui com deputados interessados e que vão participar da votação de logo mais. Agradecendo a presença da assessoria dos deputados, assessores da Casa e deputados e deputadas, eu agradeço e declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.